Senhor Jesus, oro para Ti, para que tudo fique muito bem. Oro para Ti, Mestre Jesus, para mostrar para mim aquilo que muito desejo para o meu viver. E também direciono a Ti as minhas orações, porque tenho no Senhor o meu guia, o meu mestre, o meu irmão. Por isso, Jesus, hoje estamos juntos mais uma vez, para que possamos conversar um pouquinho sobre as verdades divinas, sobre um mundo que parece um segredo para alguns de nós, mas que só faz parte da nossa vivência espiritual. Fique conosco, Jesus, nos amparando agora e todo sempre, assim seja. Boa noite a todos. Espero que estejam todos muito bem. Alguns um pouquinho sonolentos, outros bastante ansiosos pela nossa conversa de hoje. Não que o tema seja um tema difícil, mas que para muitos de nós este tema nos traz uma certa dificuldade de colocar ou de acreditar no seu poder. O tema de hoje é o poder da oração. Muitos de nós oramos, não é? Há uma dificuldade e a gente ora. Ficamos felizes e às vezes a gente ora. Mas será que nós sabemos o que é orar? Bem, a princípio, eu poderia perguntar a vocês, e vocês, cada um de vocês, em poucos segundos, pensassem o que é o orar para vocês. Quando vocês se colocam nessa posição, nessa prática, o que vocês fazem? Como vocês se sentem? Bem, darei 5 segundos para vocês pensarem. Acredito que muitos de vocês tenham pensado naquela posição bastante concentrada, olhos fechados, uma busca de palavras para serem ditas, expressando aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês entendem que estão necessitados. E outras tantas coisas mais, que fazem com que nós, seres humanos, animais racionais, nos coloquemos nessa posição. Bem, digo a vocês que, para muitos, essa não é uma prática diária. Mesmo se colocando numa posição de cristãos, mesmo afirmando aos 4 cantos do mundo que são crentes, ainda assim, a oração não é colocada como uma prática diária. E em muitos momentos, por se verem nessas condições, muitos desses cristãos, quando se colocam em posições difíceis de vivenciar, não se veem no direito de orar. O ponto é aquela primeira pergunta que eu fiz: o que é orar? Orar não são palavras. Orar é o seu silêncio. Orar
é você estar vivenciando a sua vida, minuto a minuto, da melhor forma que você sabe viver. Isso é orar. Sorrir para uma pessoa é orar. Ficar irritado com uma pessoa é orar. Falar palavras bonitas e de consolo é orar. Viver a vida respeitando o outro é orar. Observaram aquilo que eu falei? Como que pode eu me irritar ser uma oração? Li sua mente, Jeane? Prestem atenção. Se eu estou num processo de irritabilidade, se eu me conter neste processo, eu estarei fazendo algo, me conter no sentido de não querer sentir, eu estou fazendo algo em benefício a mim? Porque, prestem atenção, quando eu estou irritada, quando eu estou com raiva, quando eu estou num momento em que eu preciso colocar para fora, expandir os meus sentimentos, as minhas emoções, para que eu não exploda intimamente, fazendo desta forma algo que não estará maculando o ser que está à sua frente, o próximo. Você não está preservando o próximo mais próximo de você, que não é você mesmo? Mas então o que é isso? Traduzo, desabafo. Se uma circunstância aconteceu na minha existência, e nessa circunstância eu tive uma reação emocional, eu engolir esta emoção será como uma bomba dentro do meu ser. Eu não tenho que engolir. O que acontece? Estou no meu processo onde a minha emoção está se manifestando. O que eu preciso fazer? Para o meu bem-estar, compreender. Mas abafar significa pegar uma granada e jogar para debaixo da cama, aonde eu estou deitado. Isso é uma atitude inteligente? A cama vai preservar-me da explosão dessa granada? Se é assim, o que eu preciso fazer? A partir do momento que eu flagro o meu estado emocional, eu analiso este estado emocional e, em razão de eu começar a compreender o que fez com que este estado emocional surgisse de uma forma não desarmonizada, que é o que nós estamos conversando agora, eu, por me amar, conseguirei, entendendo o meu estado, ficar melhor. Alguém não entendeu o que eu falei até aqui? Posso continuar? Ok, não adianta levantar o dedo, gente, tem que botar no chat. Até agora ninguém escreveu nada, então... Ó, Mônica. A Claudine disse não entendi. Ok, Mônica e Claudine, ok. Vamos lá. O que é a oração? Como vocês usam a oração? Não é para vocês se reequilibrarem? Se é para vocês se reequilibrarem, o fato de vocês se flagrar num estado emocional não equilibrado e você se permitir compreender este estado emocional, não é uma forma de você buscar a sua harmonia? E uma forma de você buscar a sua harmonia em razão de você compreender que você está bem é importante para você? Não é isso que você faz numa oração?
Não é você se conectando a você para compreender o que está acontecendo no seu templo interior? Não é isso que você faz numa oração? Só que nós sempre entendemos que a nossa oração, ela é uma vinculação nossa com Deus, certo? Se é uma vinculação nossa com Deus, eu não posso fazer uma vinculação minha com o meu Deus interior, porque Deus não está lá, Deus está aqui. E lá também. Então, quando eu afirmo que tudo que nós vivenciamos na nossa existência é uma oração, eu não consigo deixar de incluir até quando os meus estados emocionais não estão tão bem. Porque eu me permito, flagrando-me nesses estados, orando por mim. Eu me permito, nesses estados emocionais, orar por mim. Agora eu corrigi. Sim, Jeane. Eu acho que você já me explicou, mas só para ficar claro, né? Porque eu acho que a grande dúvida que a Mônica colocou aí, mas talvez seja a dúvida de outras pessoas, é que elas entenderam que explodir seria parte da oração. Então, a Mônica colocou, até aí eu entendi, mas explodir, ficar com raiva, não acho que isso seja, não acho que é se equilibrar. Se você puder explicar um pouquinho melhor? Ok, vamos lá. Aconteceu uma circunstância na minha vida que me desequilibrou. Tudo bem? Lembrem do que eu falei lá atrás. No momento em que eu me vejo, porque as minhas emoções não têm freio. No momento em que eu me vejo vivenciando a ira, a raiva, tudo que a minha emoção deixou fluir. Lembram? Quem não concorda comigo que eu não consigo frear minha emoção? Eu só freio depois que ela já apareceu. Eu não consigo frear algo que ainda não tinha aparecido. E a minha emoção, ela vai se manifestar espontaneamente. Aquilo que me incomodou fará com que meu estado de espírito ele esteja conforme o que eu estou neste momento, como ser individual. Se eu ainda sou uma pessoa rancorosa, no momento em que acontecer uma circunstância na minha vida que o rancor se manifestar, eu não conseguirei imediatamente freá-lo. Eu só conseguirei freá-lo quando eu o flagrar. Certo? Ok. Vamos falar sobre essa ira e sobre essa explosão. Lembram quando eu falei que eu colocar, deixar emanar para fora os sentimentos sem prejudicar aqueles que estão ao meu redor e a mim mesmo? Não prejudicar a mim é eu não guardar, ou seja, deixa expandir, mas não alimentar, que é diferente. Deixa expandir, sinta, porque você sentindo, você vai conseguir saber o que você está passando. E quando você sabe o que está passando, você tem condições de usar as ferramentas adequadas para você voltar a se equilibrar. Então, eu não estou falando de você explodir com uma pessoa que está ao seu lado. Prestem atenção. Lembra que eu falei da granada debaixo da cama? E que a cama não seria suficiente para você poder deixar você poder se salvar da explosão da granada? Se eu não quero que a granada exploda fora de mim, muito menos dentro de mim. Então, quando eu afirmo que você deixa expandir o seu sentimento, não é você explodir. Porque se você explodir, blá, a granada estourou em você. Não. Mas se você explodiu porque você não conseguiu se limitar nas suas emoções, que você possa agora começar a se curar. E no momento em que você flagrou, nossa, explodi, então está na hora de eu colocar para mim as gases com os remedinhos necessários para eu sarar dessa explosão. Quanto mais eu alimentar a minha raiva, mais eu vou sair explodindo. Eu vou pipocar em explosões. Pá, 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 pá. Mas se eu percebi a minha raiva,
posso até ter explodido uma vez, mas eu parar e falar, não é isso que eu quero vivenciar agora, então eu me acalmo dentro de um processo ainda assim, sentindo esta emoção, percebo o que foi que provocou esta emoção em mim, mesmo que ainda seja em respostas superficiais, para que eu possa melhorar. No momento em que eu estou em todo este processo, eu estou numa oração silenciosa por mim. Respondi, Mônica e Claudine. Argel quer perguntar. É que tem uma pergunta antes. Ok. Eu não sei se talvez você vai falar isso mais para frente. Se você for falar, você pode deixar para responder depois. Mas a pergunta que chegou aqui foi: mas e qual é o jeito certo de fazer uma oração? Vou explicar. Tá bom? Mais para frente, né? Vou Ou agora? explicar pela palestra toda. Então, tá bom. Aí você quer que o Argeu já faça a pergunta? Pode ser? Argeu? Pode perguntar, Argeu. A gente não está te ouvindo. Você está fora do mudo, mas a gente não está te ouvindo. Pede para eles, então, ele escrever até resolver. Pode ser? Escreva a pergunta, Argeu. Bem, então vamos lá. Quando eu afirmo que a oração, ela é tudo aquilo que eu estou vivenciando, o que eu estou fazendo em relação a mim? Eu não estou valorizando cada atitude, escolha e ação que eu tenho? Quando eu afirmo que as nossas ações são orações, estão bem dentro do padrão evolutivo que nós nos encontramos. Sabe por quê? Quantas vezes nas nossas orações a gente não pede para fulano deixar a esposa, para cicrano perder o emprego para que você possa entrar num cargo dele? Quantas vezes nós nos equivocamos na utilização da oração, querendo nos tornar aliados de Deus, ou Ele se tornar nosso aliado, para as nossas vontades equivocadas. Então, eu não estou errada quando eu afirmo que todo tipo de ação nossa é uma oração e reflete exatamente quem nós estamos neste momento. Nossas verdades abraçadas, as nossas verdades relativas e até mesmo aquelas que acreditamos que são absolutas, porque já foram ultrapassadas. Anderson quer perguntar? Quero, posso? Não, porque não dá para seguir essa sequência, porque tem perguntas vindo no particular para mim. Então me pergunte. Ok, desculpa. Não vou falar então mais deixa que eu vou, né, decidindo aqui. Dentro disso que você está falando, né, veio a pergunta: será que nós somos racionais ao ponto de expandir e conseguirmos nos equilibrar logo depois? Racionais somos. Equilibrados, talvez nem tanto. Racionais nós somos. Desejarmos utilizar o nosso racional neste momento é uma escolha nossa. Então, se eu estou num processo de desequilíbrio, vamos lá? Normalmente, vocês oram quando? É quando vocês estão felizes ou quando vocês estão tristes? Quando vocês colocam o joelho no chão e elevam o pensamento a Deus? Quando vocês estão muito felizes ou quando vocês estão tristes? Na maioria das vezes, nós utilizamos a oração muito mais no processo do desespero,
da tristeza, da falta de orientação, que nós estamos nos sentindo perdidos, do que nos momentos em que nós nos sentimos gratos. A oração verbal, aquela intencional, é o que eu estou chamando agora. Então, se na maioria das vezes nós utilizamos as nossas orações neste momento, vocês também não acreditam que quando nós estamos no nosso processo do desequilíbrio, da ira, da raiva, não sei o quê, não é um momento em que, para nós nos equilibrarmos, utilizamos do nosso racional para orar? O problema é quando nós não temos o costume de. Porque quando nós não temos o costume de orar, muitas vezes nós passamos muitos dias no sofrimento até lembrar de orar. Para buscar o nosso reequilíbrio através da conexão com o nosso Pai Maior. O conceito que nós temos de oração, vinda no Livro dos Espíritos, vindo pelos Espíritos, ele é um conceito muito esse. É a nossa conexão da nossa alma com o nosso Pai. Esse é o conceito base da oração. E aí eu volto com aquele conceito que eu trouxe agora para vocês. Quando eu estou fazendo algo em prol de mim mesma, eu não estou buscando uma conexão com o meu ser interior, eu não estou buscando uma conexão com o ser divino que há em mim, que é o Pai. Então, se você me pergunta e eu respondo claramente, se nós somos racionais o suficiente para fazer isso, somos. Queremos fazer isso? Talvez não. Nunca me esqueci de uma expressão do nosso amigo Wagner, quando ele falou que ele estava muito magoado com uma determinada situação. E aí, ele tinha toda a vivência para que ele pudesse superar aquela circunstância, e ele disse o seguinte: mas eu acho que eu mereço estar com raiva. Porque a pessoa, ela não merece o meu perdão agora. Então, eu mereço ficar com raiva dessa pessoa. E não se iludam. O que o Wagner expressou nessas singelas palavras é o que a gente faz o tempo inteiro. Porque no momento em que nós temos uma reação emocional a uma atitude alheia, nós acreditamos que nós merecemos nos sentir ofendidos, magoados, irritados, porque a pessoa fez aquilo conosco. O problema é que nós não percebemos que quando nós deixamos esse emocional em nós, somos nós que estamos nos maltratando. É a história de eu quero matar Cristina com um veneno e eu tomo veneno. Apoio. Sueli. Sim, Sueli, desculpa. É que eu achei engraçado que você falou, quando a gente procura mais a oração, só quando está passando por algum aperto. Porque muitas das vezes, quando tem um momento de alegria e que a gente pede aquele grupo para fazer oração, muitos sentem estranho, acham aquilo estranho. Por que fazer oração agora, nesse momento? Então, muitas pessoas têm ideia de que oração é só mesmo para a hora do sufoco. É verdade. Mas também vamos lembrar uma coisa. Nós só lembramos de fazer essa oração e pedir para os outros fazer essa oração neste momento de muita felicidade para nós, porque nós estamos num processo hoje de treinamento da gratidão. Sim, sim. Porque todos hoje estão alertas para a ideia de nos sentirmos gratos pelas circunstâncias que nos ensinam a crescer. Porque senão, normalmente, o que vocês fariam? Não posso falar para ninguém não que eu estou feliz, porque né, as pessoas vão começar a invejar e vai dar tudo errado. Isso acontece, Sueli, e muito. As pessoas ainda têm medo. Sim. Medo do que o outro pode sentir, não é? Mas
aonde nós estaríamos agindo desta forma, com medo da inveja do outro, aonde que nós, como que nós, melhor, quais são as nossas crenças diante dessa verbalização? A crença que eu tenho, então, é que o outro é muito mais forte do que o meu Deus. A crença é que o outro é muito mais forte do que eu mesma, diante das minhas construções. Isso tem cabimento? Percebem? Temos que ficar falando para todo mundo as coisas que nós conquistamos? Não, até porque algumas pessoas, elas podem estar passando por um momento que é difícil para elas. E nós temos que ter esse discernimento. Mas observem o porquê de não estarmos fazendo. Porque senão estamos dando muito mais força aos sentimentos equivocados do outro do que a nossa própria força de realização. Fala, Jean. É que o Argeu, ele escreveu a pergunta, né? Pode ler? Até tem a ver com o que você estava falando agora há pouco, antes de responder a questão que a Sueli colocou, né, que você falando da raiva. Ele colocou o seguinte: mas em momentos de raiva, a minha mente só fica em pensamentos de desequilíbrio, emoção tomando conta. Penso que só consigo me flagrar se naquele momento sentir um arrependimento do que estou fazendo. E por aí. E por aí que vou sentir a necessidade de orar e me equilibrar? Então, a pergunta dele ele só vai conseguir sentir a necessidade de orar e se equilibrar se ele conseguir se arrepender do que está sentindo, do que está fazendo? Se é a sua fase. Se a sua fase e sua verdade é essa, sim. Se você ainda dá tanto poder à sua raiva, a ponto de você chegar e já verbalizar quando você está tranquilo, de que você não conseguirá se equilibrar tendo a raiva, concordo com você. Você vai levar um tempo, muito tempo. Só que o que o Ageu e todos nós podemos fazer? Quando nós estamos hoje vivenciando as nossas emoções que estão em desalinho, e isso é normal, gente, não estou dizendo aqui que não é anormal, muito antes pelo contrário, é muito normal. Quando nós estamos vivendo neste momento em desalinho, nós temos que orar e vigiar. E como é que eu consigo fazer isso? Colocando em prática a primeira vez, colocando em prática a segunda vez, colocando em prática a terceira vez, falhando na quarta, colocando em prática na quinta vez. Porque nós precisamos entender que nós estamos em aprendizado. Então, nós, como alunos que somos, vamos tentar exercitar aquilo que a gente hoje já está aprendendo, que é um certo e um errado. Percebe, Argeu? Então, no momento em que eu concordo com você, quando nós estamos com raiva, parece que, né, até a ponta do dedo dói, não é assim? Até a ponta do dedo dói, porque parece que a gente fica todo tomado por essa raiva. Só que a partir do momento que você perceber que até a ponta do seu dedo está doendo, pode ser o momento que você fala assim, opa, peraí, quero isso não para mim. Já tenho tantas pontes de safena, mamárias, não sei o que, chega, não é isso que eu quero, né? Então, nesse momento, se eu chego e eu percebo que eu estou tomado pela raiva, claro que você não vai chegar e falar assim, agora eu estou sereno. Não, mas o que você faz quando você se joga na lama e você sai da lama? Pensem comigo, cada um de vocês resolveram dar um mergulhinho na lama, aquela lama bem molhada, assim, que você vai sair todo, né? Da ponta do cabelo até a ponta dos pés. O que você faz quando você sai da lama? Porque lembra, você está com raiva, mergulhou. Você ainda está com raiva, mas você está saindo do processo, então você está saindo da lama. O que você faz quando você está?
saindo da lama? Vocês não vão tomar um banho? Porque eu vou. Eu não aguento ficar com lama no meu corpo por muito tempo. Então, eu faço o quê? Eu vou tomar um banho. É fácil tirar a lama que agarrou no meu corpo imediatamente? Quais são os instrumentos que eu tenho que fazer normalmente para poder tomar um banho de lama? Eu já tive, Jeane, só um minutinho. Quais são os elementos que eu uso? Porque água e sabão só não adianta, eu vou precisar de uma escova. E escova para passar nas unhas, passar em partes que eu nem sei que existia até ter lama nesses lugares. Essa lama, gente, é a raiva. Então, significa que no momento em que eu mergulhei e que eu estou saindo, eu ainda estou no meu processo de entendimento. Agora, a gente aguenta ficar tanto tempo assim na lama? Somos porquinhos que gostam, né, de ficar ali na lama? Não, não somos porquinhos. A gente já saiu dessa fase. Hoje nós estamos hominais. Nós saímos da lama e queremos sair desse sufoco, desse cheiro muito forte que enjoa, que você tem vontade até de, né, de botar tudo para fora. É o que você quer, é sair, se limpar. Mas para eu poder fazer isso, eu não preciso estar vigilante. Que eu acabei mergulhando na lama e agora eu preciso sair. Eu não preciso estar vigilante e orando para que eu possa ter capacidade de entrar neste banho com todas as ferramentas necessárias para eu tirar essa lama. Água, sabão, escovas, panos, shampoos e tudo mais que eu puder ter nesse momento. Talvez até água sanitária, sei lá, um cloro da vida aí. Não sei. Percebe, Argeu? Vamos pensar nisso. Fala, Jeane. A gente tem algumas perguntas. Vamos lá. Antes do Anderson, de eu liberar, eu pedir para o Anderson fazer a pergunta. Lá no início, eu tinha feito uma pergunta para você fazer. Você falou que vai responder durante a palestra. E aí, a mesma pessoa fez uma outra pergunta que eu acho que você pode pôr junto, talvez na hora que você for respondendo, pôr, né? Que a primeira pergunta era qual o jeito certo de fazer oração. E essa mesma pessoa depois perguntou o que devemos, né, incluir nas nossas orações. Ok. Eu vou já responder para que vocês já tenham uma ideia. Vou respondendo, mas já respondendo alguma coisa. Como que nós devemos fazer uma oração? Não sei. Sabe por quê? Porque a forma de eu orar é a minha forma de orar. A forma de orar de vocês é de cada um de vocês. Vocês já trouxeram para vocês uma forma de orar. Eu posso dar uma dica, talvez, para que vocês possam imaginar qual seria a melhor forma ou adaptar a forma que vocês estão orando, se vocês estão acreditando que não é a forma correta. O que eu posso dizer para vocês? Quando nós oramos, nós devemos manter um silêncio interior. Por que o silêncio interior? Porque como eu vou escutar a quem eu quero me conectar se eu tiver em pleno tumulto mental, emocional? Então eu tenho que buscar um silêncio interior para eu escutar com quem eu estou conversando. Uma oração não é uma conversa, não é um diálogo. Eu devo usar, se quiser, palavras simples. Sabe por quê? Porque a oração, ela não é feita de palavras rebuscadas, ela é feita das palavras que vêm do nosso coração. E as palavras que vêm do nosso coração, elas são simples. Porque cada palavra que vem do nosso coração, ela é sentida. As nossas orações, elas devem ser feitas com atenção. Que atenção? Lembra do orar e vigiar? Eu também preciso vigiar minhas orações. Porque às vezes eu não percebo que nos meus pedidos eu estou prejudicando alguém. Sabe a boa história de, pai, por favor, eu preciso passar neste vestibular. Deixa eu passar, faz com que eu passe.
Quando eu faço esse tipo de pedido, o que eu estou fazendo com o meu pai? Se neste vestibular tivesse vaga para todos os filhos que estão fazendo vestibular, ok, fantástico, né? Eu não estaria pedindo nada que não estivesse prejudicando alguém. Mas no momento em que eu peço para passar, sabendo que é limitado o número de vagas, eu estou pedindo para o pai para que ele me priorize. Se assim é, o quanto eu também não estou priorizando coisas ou achando-me merecedora de prioridades que eu não possuo. Quando eu oro, eu devo sentir minhas palavras. Eu devo sentir aquilo que eu estou verbalizando ou pensando. E se não estou verbalizando ou pensando, estou no meu silêncio interior, fazendo a minha oração, a minha conexão com o Pai, mais ainda eu preciso sentir. Só que cada um é um. Cada um vai achar o seu caminho para a melhor oração que pode fazer. E a maior bênção que nós temos em relação a isso é porque o Pai receberá cada oração nossa como algo precioso para Ele, sem julgamentos. Eu acho que eu não respondi a segunda pergunta. Respondi? O que devemos incluir nas nossas orações? Eu acho que sim, porque... Respondi. Eu tinha esquecido qual era a segunda oração. Ou segunda pergunta. Tá, agora a gente tem o Anderson, que quer perguntar. Vamos, Anderson. Opa, boa noite a todos. Boa noite. Assim, eu sempre tive o conceito de oração como por 3 motivos: súplica, agradecimento e louvor a Deus, né? Súplica a gente faz o tempo todo, agradecimento quase nunca e louvor ainda num percentual bem menor ainda que isso, né? Eu não entendo muito a questão do louvor porque eu acho que Deus não é uma criatura de ego, né? Não precisa que a gente fique fazendo oração, louvando Ele o tempo todo. Agora, como você falou aí, que oração muitas vezes é o nosso sentimento, né? Tanto sentimento bom como ruim, porque se a gente for orar para pedir para prejudicar outra pessoa, obviamente a gente não vai ser atendido, né? O que eu ainda tenho um pouco de resistência, né, com relação à questão da oração, é porque se Deus conhece os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer a vida toda, né, por que a gente precisa botar o joelho no chão para solicitar algo, né? Se o nosso próprio sentir já não poderia ser considerado uma oração por si só. Ok. Você não é o único que pensa assim, sabe, Anderson? Algumas pessoas têm dificuldade mesmo. E sempre o verbo se Deus sabe de tudo que eu preciso, porque eu preciso continuar fazendo essas orações. O ponto eu sei o que eu preciso, porque é claro que o nosso grande objetivo é nos colocarmos na mão de Deus, nesse sentido mesmo, nos colocarmos na mão de Deus e entendermos que tudo que está acontecendo ao nosso redor tem a sabedoria dele. Mas se eu estou o tempo todo criando a minha realidade, colocar-me na mão de Deus, eu ainda preciso estar ativa. Eu não posso ficar inativa acreditando que Deus vai me conduzir para todos os lugares. Se assim todo o tempo que eu estou orando, eu estou dizendo, não para Deus que já sabe de tudo, mas para mim o que é prioridade. Para mim, quais são os meus pensamentos e os meus valores. Porque muitas vezes eu posso pedir
pela vaga lá no vestibular ou num concurso que eu quero fazer, mas sem qualquer maldade, sem pensar que eu estou prejudicando ninguém. Eu só estou pedindo a Deus para me ajudar, que eu estou me esforçando tanto. E nesse momento, Deus também não verá maldade. Lembrem-se, as leis divinas incidem sobre nós de acordo com o nosso entendimento e ainda pequenez. Mas eu necessito saber, em algum momento lá para frente, quando eu descobri que, nossa, eu nunca pensei que eu estaria prejudicando alguém, se eu não tivesse feito essa oração anterior, se eu não tivesse manifestado esse meu desejo íntimo, eu jamais pararia para pensar que na minha inocência eu poderia estar, entre aspas, desejando algo de ruim para alguém que eu nem conheço. Você entende? A oração, ela é um momento em que você mais pode se enxergar. Quando você está, que eu fiz a brincadeira, botou o joelho no chão e orou para Deus, neste momento é o momento em que você mais pode se enxergar. Porque é o momento em que você fala as suas indignações, os seus desesperos, tudo. Porque você está com ele, está tão conectado com ele, que você não tem freios para dizer para ele aquilo que você acha que precisa. Então, nesse momento, a oração ela serve muito mais como um espelho para você do que propriamente para que Deus te conheça. Porque ele já conhece. Percebe? Seria, então, como se fosse uma questão de autoafirmação ou uma chancela com Deus daquilo que a gente realmente está pedindo para nossas vidas. Seria um autoconhecimento, Sim. seria um auto-perdão, seria muitos autos na vida, muitos autos. Você vai buscar, você vai entender seus sentimentos no momento em que você fizer seus pedidos, você vai entender aquilo que está te impulsionando, você vai entender muita coisa se estiver vigilante. Tá, eu só queria fazer só mais uma perguntinha. Aí, se for polemizar muito, você não precisa responder. O que acontece espiritualmente quando a gente faz uma prece, uma oração? Acontece uma explosão de energia. É algo magnífico. Nós, seres encarnados, nós não temos uma luz que se expande facilmente. Nem mesmo quando estamos desencarnados, ok? Nossa luz, ela não se expande facilmente. Por que a nossa luz não se expande? Porque nós não temos ainda muita luz, né? A nossa luz brilha conforme a nossa condição e entendimento ainda, né, de tudo, todo o nosso aprendizado. Mas quando nós oramos e nos conectamos com essa energia universal, existe a expansão. E essa expansão, ela continua conosco por muito tempo, a ponto de nós conseguirmos auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor, somente pelo fato da minha luz ainda estar expandida. É isso que acontece. Uma das coisinhas que acontece quando a gente... Perfeito. Para mim... Imagine quando nós oramos pelo outro. Porque nós oramos, expandimos e ainda levamos luz para o outro que está necessitado dessa luz. Que muitas vezes, em razão do seu estado emocional, ele pode absorver tanto que ele ainda não brilha. E aí, você sendo rotineiro nas orações daqueles que necessitam, ele vai chegar a um ponto que ele poderá expandir uma certa luz. Ok? Ok. Obrigado. Para mim, isso respondeu todas as duas perguntas. Que bom. Fala, Giane. Acho que o Sueli... Você quer falar uma coisa, Sueli? Fale meu apoio. A gente poderia dizer também que quando a gente coloca o joelho em terra, ou da forma que a gente entende, começa a pensar na necessidade daquilo que a gente está sentindo e tudo mais, isso não deixa também de ser uma conversa da gente com a gente mesmo. Com certeza. E no final desse processo, por mais que as coisas ainda não se resolveram, existe um alívio, de uma certa forma. Não é verdade?
Sim. Isso é a complementação da resposta do Anderson, sabe, Sueli? Por isso que você é meu apoio, tá vendo? É a complementação da resposta do Anderson, porque quando nós expandimos essa luz, e se nós estamos auxiliando até quem está ao nosso redor, da pessoa chegar até nós a ponto dela se sentir bem ao nosso lado, você imagina quem está no centro dessa luz, pulsando essa luz. Mas para que isso aconteça, para que nós estejamos nessa expansão um pouquinho maior, lembrem-se, é necessário que nós queiramos manter esse equilíbrio, que nós queiramos manter este estado de espírito. Porque eu posso, muito engraçado, eu posso, por exemplo, acabar de ter rezado, e em razão de eu ter dado uma topada na pedra, eu começar, né, a xingar, a falar palavras de baixo calão. E aí, nesse momento, o que adiantou tudo que eu rezei? O que eu fiz com essa minha energia de equilíbrio? Eu quebrei. Eu a espantei de mim, não é? E isso é um exemplo simples. Mas se eu, depois de ter feito tudo isso, eu parar dentro de mim e falar, meu Deus, eu acabei de rezar, ai, meu Deus do céu, dentro de uma brincadeira, dentro de um verbo que é muito utilizado, meu Deus, me perdoa, deixa eu voltar ao meu reequilíbrio, vai ser muito mais fácil eu voltar ao reequilíbrio do que eu ir alimentando a minha raiva porque eu dei uma topada. Certo? Jeane? Tem duas perguntas que são de pessoas diferentes, mas eu vou juntar as duas para poder te fazer. É o seguinte, que você falou na questão da oração, né? A questão, você comentou algumas horas sobre a questão da raiva, né? Desse sentimento, muitas vezes, que a gente tem que trabalhar para não explodir. Você deu o exemplo da granada. Aí foi colocado o seguinte: primeiro, a pergunta é qual é a diferença entre raiva e irritação? E a segunda é o seguinte: no momento em que eu vou explodir, que eu vou tirar o pino da granada, eu me lembro de Jesus e dos seus ensinamentos. Nesta hora, eu estou entregando a granada para Jesus? Isso é uma oração? Eu adorei esse exemplo, mas eu estou aqui meio em dúvida para onde essa granada vai. Para que a gente precisa entregar essa granada para Jesus? Eu estou aqui pensando, coitado, ainda vai ter que lidar com uma granada dos outros ainda. Mas brincadeiras à parte, eu acho que no momento em que deixa eu responder primeiro, irritação e raiva. Olha, a minha emoção, ela pode ser considerada essa irritabilidade, essa irritação. O que eu posso chamar de raiva? A raiva é quando eu alimento de tal forma essa irritação que ela fica maior. Ok? Vou colocar dessa forma, talvez, para vocês entenderem. Se eu imaginar, melhor, vou até falar diferente, porque o conceito que vocês têm é ao contrário. Quando você sente a emoção, você está com a raiva. Porque vocês sentem aquela raiva, aquela coisa bem intensa, né? Então, vocês têm esse conceito da raiva como uma coisa bem intensa. Então, eu estou com a raiva. Só que, naquele momento, é a minha emoção falando, ok? No momento em que eu vou dormir, e se eu acordar no outro dia, ainda com essa raiva, isso já deixou de ser aquela emoção e já começou a ser um processo de estado de espírito alimentado. Aí eu estou na minha irritabilidade, alimentando essa raiva que eu tinha para trás. Mas ela deixou de ser emoção. Ela começou a se tornar aquilo que a gente fala que é alimentar um sentimento não tão bom a ponto de você não ficar bem. Tudo bem? Segunda pergunta era o quê? A granada na mão de Jesus. Porque às vezes a gente fala assim, vou entregar na mão de Deus, entregar na mão de Jesus. Isso seria entregar a granada na mão de Jesus? Então, sim.
Jesus vai saber o que fazer com essa granada, isso aí eu tenho certeza. Se você entende que entregar na mão de Jesus essa granada é o melhor, você pode entregar, porque ele vai saber o que fazer com isso aí. Nem se sinta culpado se ela explodir, porque não vai atingi-lo. Mas, dentro de um conceito, o que eu posso falar, gente? Essa granada não foi construída por nós. A princípio, ela não foi construída por nós. Concordam? Se ela foi construída por nós a ponto dela se tornar algo que vai explodir, no momento em que nós estamos nos entregando para Jesus, nós não estamos com ele desconstruindo a granada. Eu gosto muito mais dessa expressão do que você pegar um algo construído e entregar para o outro. Porque tudo que nós fazemos na nossa existência, que nós estamos vivenciando, é uma construção vinda de escolhas nossas, e tudo aquilo que nós estamos aprendendo faz parte de desconstruções e construções para um melhor porvir. Então, nesse momento, eu diria, sinceramente, eu não entregaria a granada para Jesus, não. Eu desconstruiria essa granada com ele. Porque aí o alívio será efetivo. Porque você sabe, você vai descobrir como construir e desconstruir algo que não te faz bem. Podemos continuar? Tem mais perguntas? Algumas. A Claudine pediu para fazer uma pergunta em voz alta. Claudine? Oi. Eu não sei se você vai falar disso mais para frente, mas eu gostaria, assim, de tirar uma dúvida. A gente vê que em todos os locais, independente das suas crenças, a gente vê isso com todos os países, em tribos indígenas, em todos os povos, que pessoas têm a sua conexão com o Pai. Nesse caso, existe uma diferença entre orar, rezar, a forma como as pessoas reagem, né? Existem rezas que são repetitivas, ou isso tem a ver com aquilo que você falou lá no início? É individual, depende do meu tipo de conexão com o Pai, está mais na cabeça. Acho que você entendeu. Claudine, vamos pensar em mim e em você, tá bom? Nos dizemos cristãs, acreditamos-nos espíritas, tudo bem? E, de uma certa forma, estamos escutando quase todas as mesmas palestras, tá bom? Então, temos bastante ferramentas parecidas. Só que Claudine veio de uma experiência diferente da minha, tudo bem? Bem, quando nós oramos, mesmo tendo mesma doutrina, mesma religião, quando você ora e quando eu oro, será que as nossas orações, elas estão no mesmo cabedal de intensidade? Essa resposta, ela é extremamente complicada. Por quê? Porque é a história. Cada caso é um caso. Qual é o meu nível naquele momento de concentração para a oração que eu vou fazer? Eu e você, sermos pessoas que oramos na repetição. Pá, 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 pá. E eu expandir a minha luz de uma forma porque eu acredito tanto nesse procedimento, eu acredito tanto no poder da oração, que ela se expande. E a Claudine, que também está nesse processo de busca de entendimento, ela olhar para aquilo, achar aquilo muito chato, de ficar repetindo. Na 10ª vez, ela já nem sabe mais o que ela está repetindo, ela só está repetindo. Percebe a diferença? Mas se você me perguntar assim, existe diferença entre os rituais? Existe.
entre a intensidade que esses rituais provocam? Não. Isso depende do indivíduo. Percebe? Respondi a você? Então, busque entender que a oração, ela efetivamente é um instrumento muito individual. E que eu ou você, em determinado momento, vamos explodir em energia edificante numa oração, e em outros dias nós não vamos conseguir sair 1 centímetro de nós mesmos, a nossa energia de expansão, porque não estamos tão bem. Mas não é estamos tão bem porque nós estamos em desequilíbrio. Não, porque às vezes no desequilíbrio a gente expande muito mais a energia da oração. Às vezes é porque nós, naquele dia, não estamos tão bem para nos concentrarmos nesse processo que é individual e não acreditarmos nele. Na oração, você precisa de vontade e de fé. Tá bom? Se você... Tá. Só uma perguntinha. Existe efetivamente alguma diferença entre orar e rezar? Na minha concepção, a diferença que eu faço entre essas duas circunstâncias, esses dois elementos é porque você faz conforme a sua vontade momentânea, e a outra você faz baseado em palavras já conhecidas. Então, por exemplo, quando você vai rezar o Pai Nosso, você está repetindo uma oração já construída. Quando você reza o seu Pai Nosso, aquele que você fala, Pai, eu sei o quanto eu estou me equivocando nos meus problemas, porque isso também é um Pai Nosso, concorda? No momento em que você fizer o seu Pai Nosso, aquele que sai do seu âmago, aquele que sai da sua essência, são diferentes. Então, mas sou eu que faço essa diferença entre rezar e orar. Rezar é você repetir palavras. Orar é você tirar de você aquilo que você tem de melhor naquele momento para que você possa alcançar alguma coisa, o que é o seu objetivo. Agora, preste atenção, só um minuto, Jane. Preste atenção. Eu posso fazer o Pai Nosso, e aí é o Pai Nosso que nós sabemos todas as palavras, de uma forma muito mais intensa e muito mais crente do que, às vezes, criando com outras palavras. Percebe o que eu estou tentando colocar para cada um de vocês a respeito da oração ser individual? Porque eu posso, no momento em que eu rezo o Pai Nosso, eu posso acreditar em cada palavra que eu estou dizendo, mesmo que eu saiba essa oração de cor, mas cada vez que eu oro com o meu coração. Percebem? Então, prestem atenção para vocês não saírem dizendo que oração decorada não serve para nada. Não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que as orações ou rezas, porque eu só faço diferença dessas palavras, e aí vocês me perdoem, se tiver diferença, eu não conheço, eu só faço diferença nessas palavras quando eu quero falar sobre, vou até nem fazer diferença, uma oração que ela é simplesmente decorada e não sentida, e uma oração em que você faz com todo o seu sentimento, mesmo que seja decorada. Acho que fica melhor assim para vocês entenderem o meu raciocínio. Percebe? E existem muitas pessoas que fazem orações decoradas com uma intensidade fantástica. Tá bom? Acho que a última parte foi a melhor para eu ter explicado o meu pensamento. Jeane? Antes de eu fazer a pergunta, eu acho que também tem a questão de conceitos. A gente vira e mexe nas palestras, a gente bate em algumas palavras e conceitos que as pessoas discordam, mas
o que importa não é a palavra, assim, é o conceito que você tem, né? Então, tem muita gente que diferencia prece de oração, de reza, mas a questão é o que você acredita que é, não o que está no dicionário, né? Então, acho que é essa a importância para a gente. Por exemplo, existia um momento da minha vida que eu encarava reza como se fosse aquela oração que era feita pelas benzedeiras. Para mim, aquilo era reza. Oração era quando você com o pai. Eu fazia muita diferença disso. Mas com a minha vivência, eu percebi que são todas palavras. Porque no final, reza, oração e prece, sendo feitas de coração, dá no mesmo resultado. Tá E bom? você comentou das orações decoradas, quantas pessoas fazem o terço, né, de uma forma extremamente intensa, com muito coração, e as palavras podem sair aquelas decoradas, mas os sentimentos e os pensamentos A estão ligados a expansão todas. energética, principalmente no coletivo, de uma novena, de um terço, nossa, vocês não têm noção. Tem uma pergunta aqui que eu vou tentar fazer, né, deixar de um jeito mais claro. Vamos lá. Primeiro são duas perguntas, na verdade é uma pergunta com um monte de pergunta dentro. Então, vou terminar, aí você responde tudo. Vamos lá. Orar é uma manipulação energética? Sim. E a manipulação energética é uma oração? É porque às vezes eu acredito que... Você quer deixar eu responder cada uma? Você não lhe dá tá bom. Depois eu continuo, então. Sim, nem sempre. Vamos embora. Eu já respondi duas. Você nem ouviu. Então fala. Mas você vai falar mais alguma coisa? Não, vamos embora. É porque aí depois a pessoa colocou o seguinte, é porque às vezes eu acredito que a oração possa ser uma forma também de defesa e de ataque, já que, no meu entender, estamos numa guerra espiritual. Ok. Primeira pergunta. Se orar é uma manipulação energética. Sim. Não tenho o que responder, é uma manipulação energética. Quando você ora, você está manipulando todos os fluidos ambientais que estão ao seu redor, todos os fluidos materiais que o seu corpo material produz, e ainda mais, recebendo os fluidos universais, você ainda os constrói e desconstrói para o seu ambiente ficar melhor. Sim. A segunda pergunta é, mas toda manipulação energética é uma oração? Não. Mas se usar do conceito que eu trouxe sobre a ideia de que tudo que nós fazemos na vida é uma oração, então eu teria que afirmar que sim, para não ficar contraditório. Mas vou trazer para vocês uma visão de que muitas vezes, quando eu estou fazendo uma manipulação energética, eu não estou fazendo uma oração, eu simplesmente estou fazendo uma construção. Porque eu posso, por exemplo, fazendo uma materialização de algo, eu posso ali não estar orando, eu estou ali concentrado, realizando uma tarefa. É mais ou menos a ideia de que, se você está, eu estou retirando a ideia que eu trouxe inicial. Se eu estou lavando a vasilha da minha casa, eu não estou orando. Mas se eu estou lavando a vasilha da minha casa com muito carinho, porque são as coisas que eu adquiri, são as coisas para minha família, eu estou orando. Pronto. E a terceira pergunta é a questão de ser uma forma de defesa e ataque, né, devido ao fato da pessoa compreender que nós estamos numa espécie de guerra espiritual. Bem, se nós acreditarmos que estamos em guerra estaremos. Sempre. Eu não preciso estar em guerra com ninguém. Entendam que se existe uma guerra, essa guerra vem
daqueles que ainda não compreendem o amor de Deus. Porque aqueles que estão vivenciando as suas vidas em prol daqueles que ainda estão na ignorância, não existe guerra. Existe auxílio, apoio, amparo. Então, nós não estamos em guerra. E se eu acreditar que eu estou em guerra com o outro, possivelmente eu estou em guerra comigo. Porque se o outro merece a minha atenção para combatê-lo nos seus equívocos, significa dizer que todas as vezes que eu me equivocar, eu entrarei em guerra contra mim. Então, para aquele que perguntou, saia dessa guerra. Não entre nela. Entre na corrente do bem. Porque no momento em que você for alvo até de uma influenciação, ou como vocês gostam de chamar, obsessão, se você não estiver em guerra, você jamais dará abertura para que esta influenciação, ela o vença. Estamos num momento de transição planetária, não de guerra. Estamos num momento em que nós estamos nos autoconhecendo. E não é fácil isso. Então, que estejamos em paz para nos conhecermos. Porque se já é difícil, em paz, flagrarmos-nos, porque acreditamos que não somos boas pessoas, que também não é verdade, nós só ainda estamos vivenciando a nossa ignorância, nós não teremos paz. A oração, ela é um instrumento de auxílio. E mesmo quando nós a utilizamos com desejos baseados na nossa ignorância espiritual, ainda assim fazemos porque não compreendemos o quão bom instrumento é este da oração. E ele só servirá nas nossas mãos para fazer o bem. Mesmo que nós não compreendemos as experiências que estão chegando. Fala, Jeane. A pessoa falou que foi respondido, mais do que respondido. Vamos lá, tem mais uma pergunta dupla, são duas perguntas em uma. No momento da oração, eu falar com sinceridade dos meus sentimentos pode ser uma forma de terapia? É como se eu não estivesse sozinho, e sim falando com alguém que está disposto a auxiliar? Eu diria que todo momento de oração é uma terapia. Só que deitem no divã do terapeuta e falem, sem dar oportunidade do terapeuta te auxiliar. Porque é isso que a gente faz logo no início, né, da terapia. Primeiro a gente fala. O terapeuta deixa a gente falar pelo menos por umas 4, 5 sessões. Aí depois a gente começa a buscar deixá-lo falar alguma coisa. Toda oração é terapia, porque o resultado de toda nossa oração é um conselho divino que chega a nós. Mas nós precisamos escutar este conselho. E eu não estou falando de escutar em palavras, é de escutar em sentir sensações.
E muitas vezes escutaremos através das sensações as palavras do universo. Sim, é uma terapia. O que mais? Sim, pode perguntar. Tem só mais uma. Tinham várias, mas as pessoas pararam de perguntar. Vamos lá. Na verdade, teve um momento que você usou como exemplo para poder responder uma pergunta, a questão de fazer uma oração para pedir passar no vestibular. Né? Aí a Ilonka escreveu o seguinte: eu estou com bastante dificuldade de entender que orar pedindo para passar no vestibular é ruim ou em detrimento dos outros. Sempre pensei que nos ajuda a focar nos nossos objetivos, nos faz sentir gratos e merecedores. E o fato de eu ser merecedora não quer dizer que os outros não sejam. E, dessa forma, pedir para passar no vestibular me ajudaria a construir, né, o passar no campo das ideias. Agora, se eventualmente eu não passar, aí eu vou fazer a reflexão de que existem muitos outros que também mereciam e talvez estejam mais prontos que eu. Ilonka, não tira a sua razão. Não tira a sua forma de pensar e analisar essa circunstância. Nada do que nós fazemos é ruim, muito menos orar. Mas nós podemos aprender a orar. E quando eu falo que quando nós pedimos para passar no vestibular, a gente acaba fazendo isso em detrimento de um outro, é porque normalmente nós não fazemos o pedido corretamente. A gente não chega para Deus e fala assim: olha, Pai, estou estudando muito, me esforçando sobremaneira, e eu, se for o momento da minha história, e se eu tiver capacidade para isso, que eu passe. Não. A gente pede: Pai, me ajuda a passar. Se o Pai tiver que te ajudar a passar, Ele estaria te privilegiando. Aí vocês podem falar assim: mas isso não é tudo um contexto de palavras? Pode ser. Mas, sem querer, isso reflete como nós pensamos a respeito desse Pai justo que nós temos. Porque se nós efetivamente acreditarmos que o Pai poderia nos auxiliar a passar, nós estaríamos dizendo que ele está agindo em detrimento do outro. Quem vai conquistar, passar neste vestibular, neste concurso, somos nós. E que as leis divinas possam incidir sobre nós, para que tudo seja feito conforme o melhor para nós. Então, eu não estou dizendo para vocês que vocês não devam firmar em vocês a vontade sincera de querer passar. E pensar que no momento em que vocês estão fazendo este concurso, este vestibular, que vocês estão, se passarem, prejudicando alguém. Não. Cada um tem seu momento. Mas nós precisamos começar a aprender a pedir. Porque o poder da oração está nisso. Está também na forma de como nós agimos para usar esta ferramenta tão importante que é a oração. Quando nós soubermos pedir, nós não, inconscientemente, estaremos construindo merecimentos não existentes. Porque se você passar neste momento, porque você precisa ter uma experiência que só nesta situação você a terá,
não significa que será uma experiência fantástica como você acha que está sendo. Você vai ficar com a falsa ideia de um merecimento que todo mundo confunde como se fosse como é que a gente explica? A maioria das vezes as pessoas entendem, quando se fala, eu mereci isso, que é de uma forma muito privilegiada, e não é. Como se fosse um presente, não uma conquista, né? É. Pode ser assim também. Percebe? Então, no momento em que nós pegamos na nossa oração, nos concentramos e relembramos tudo que nós estamos fazendo para que nós possamos alcançar o nosso sonho, no momento em que este sonho efetivamente for alcançado, nós saberemos o porquê de tê-lo alcançado. E muitas vezes, quando essas experiências nos trouxerem algumas agruras, nós também entenderemos o porquê de estarmos vivenciando aquilo. Que é bem diferente. Será que eu consegui responder a Ilonka e a Mônica? Não sei. Fala, Giana. Então, depois, antes de encerrar as perguntas, apareceram mais duas. Mas antes de eu fazer as duas perguntas, eu acho que tudo tem uma questão também da intenção, né? Óbvio que a gente tem que pensar muito, né? O ideal é que a gente conseguisse raciocinar naquilo que a gente está pedindo, mas vem muito da intenção. Igual se eu pedir, quero muito que alguém fique comigo, e ele está com outra pessoa. Se eu peço porque eu penso só no amor que eu sinto pela pessoa, o fato que eu acho que comigo vai dar certo é uma coisa. Agora, se o meu pensamento está ligado em acabar com o casamento, em querer que o outro sofra, eu acho que a intenção muda, acho que a forma da oração. Eu não sei, então, essa questão do passar no vestibular, quando você pensa, eu queria muito passar no vestibular porque vai melhorar, vou ajudar minha família. Agora, quando você pensa, eu quero passar no vestibular, mas não quero estudar, mas não quero fazer isso, eu acho que a intenção e a forma como você age interfere diretamente nessa questão da oração. Sim, como eu disse, é do indivíduo, é do indivíduo. Não tem jeito. No momento em que nós nos flagramos, porque existe ainda um ponto que nós não podemos esquecer. Nós somos mestres em acharmos justificativas para que nós possamos atingir um objetivo. Então, muitas vezes eu posso chegar e falar assim, não, mas eu pedi isso por causa disso, disso e disso, mas lá no fundo a intenção era outra. Então, quando eu coloco para vocês, não que é ruim, gente, não, por favor, não entendam dessa forma, não que é ruim, mas que quando nós oramos, nós precisamos estar vigilantes naquilo do porquê de estarmos pedindo, o porquê de nós estarmos levando ao universo os nossos desejos. Isso é importante. Não é importante para o universo, não. Não é importante para Deus, não é importante para Jesus, não é importante para a Mãe Maria, ele é importante para nós. Somos nós que estamos no processo do autoconhecimento. Jesus, Maria, Deus, o universo já sabem quem somos. Então, no momento em que eu falei da ideia do vestibular, eu estava tentando colocar para vocês a ideia de que muitas vezes, quando eu faço esse tipo de pedido, e não o estou julgando, quando eu faço esse tipo de pedido, muitas vezes eu não estou percebendo que eu estou pedindo a Deus um privilégio. A forma que eu estou pedindo. E o pior, se a vida me conceder isso, eu vou continuar achando que eu sou privilegiado.
Só que a vida te concedeu porque você precisa de uma determinada experiência naquele momento, porque você precisa encontrar determinada pessoa para que você possa ter determinadas experiências. Então, é um momento de você passar. Até porque você fez por onde passar, né? Porque se você não tivesse estudado nada, você não ia passar de jeito nenhum. Você ia ter que... a vida ia te levar para uma outra circunstância para você poder encontrar essas pessoas. Tudo bem? Eu queria saber se meu apoio não quer falar nada. Tá tudo bem, Sueli? Sua cabecinha tá que tá aí, ó. Bom, Ó, tem mais duas perguntinhas. Pode? pode. Então, a primeira, na verdade, não é uma pergunta, mas eu vou transformar numa pergunta. Eu estou com bastante dificuldade em orar, pois eu acho que Deus não escuta. E eu sempre sinto raiva e tristeza na hora da oração. O que eu faço? Olha, se todas as vezes que eu fosse falar com meu pai, Joel, se todas as vezes que eu fosse falar com ele, e ele sempre me viesse com conselhos inadequados, ou brigando comigo sobre determinada coisa, possivelmente eu também iria começar a não querer falar com ele, eu iria querer não mais acreditar que ele não estava me amando o suficiente para entender as minhas dificuldades. Tudo bem? Exemplo muito material. Tá bom? O que me fez acreditar que o meu pai não me amava só porque ele não me atendia? Não é o meu conceito, mas minha forma de interpretar a atitude dele, né? Eu achar que ele tem obrigação de atender a todos os meus desejos, ou que alguns desejos meus são tão simples, por que não eu consegui-los através do meu pai material? Só que o meu pai material, ele é 20 e tantos anos mais velho que eu. E ele sabe que se eu, já que ele me conhece um pouquinho, ele sabe que se eu adquirir alguma coisa com muita facilidade, possivelmente eu não vou dar valor, por exemplo. Então, este meu pai material que me conhece um pouquinho, que sabe que eu sou uma pessoa que tudo que vem muito fácil, depois eu, descarto, ele tem que falar não para mim. Ele tem que fazer com que tudo fique muito difícil, por exemplo, para que eu possa valorizar. Então, vamos lá. Eu chego e eu tenho uma vida um pouco difícil. Eu tenho uma vida com experiências muito dramáticas. E aí, eu peço ao Pai que muitas coisas aconteçam para que eu possa enfrentar essas situações. Só que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Parece que quanto mais eu rezo, mais dificuldades vão acontecendo. Eu não consigo compreender que o que o Pai universal está fazendo comigo é me mostrando a capacidade que eu tenho de fazer e de enfrentar coisas. Porque a partir do momento que eu tive experiências dramáticas, a partir do momento que eu tive experiências que me deixaram muito frágil, por exemplo. Mas se a vida está me trazendo ainda circunstâncias que ainda estão testando a minha fortaleza, é porque a minha fragilidade ela ainda continua, ela não é real. Eu sou forte. Vocês podem não acreditar, mas por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas que têm uma vida que vocês olham e falam, nossa, essa pessoa deve ser evoluída, porque ela não tem problema nenhum na vida dela. É ao contrário. Às vezes a pessoa ela não está tendo problema nenhum, entre aspas, que vocês não sabem. Ninguém sabe da vida do outro, mas essa pessoa pode não estar tendo tanto problema na vida dela, porque se ela tivesse mais problema do que ela já tem, ela não daria conta. E a vida sabe disso.
Então, dá a ela uma vida que ela tem problemas, os problemas que ela dá conta de aguentar, mas ainda não são problemas da mesma natureza os seus problemas, porque você está fazendo uma comparação, porque você tem cabedal para poder abraçar e seguir em frente. E nesse momento, o que a oração faz? A oração, quando nós acreditamos no seu poder, ela nos fortalece para que nós possamos, enfrentando tais situações que a gente não gostaria de estar enfrentando, a gente dê passos para frente e enxergando que este Pai, que não me deu tudo o que eu quis com facilidade, Ele sabe o quanto eu vou valorizar cada experiência da minha vida lá para frente. Porque hoje, e aí eu respondo para quem fez a pergunta e para muitos de vocês, no momento em que vocês olham para trás e vocês se veem vencendo suas experiências, qual é a sensação que vocês têm? E qual é a sensação que vocês têm quando algo chega de bandeja na mão de vocês? Podem ter certeza que são sensações muito diferentes. Não que a gente não goste que chegue de bandeja, não discuto, mas são sensações diferentes, de conquistas diferentes. Fala, Jeane. A última pergunta. Eu acho que você até num certo momento anterior, você chegou a responder, né, quando você falou das orações, né, com palavras decoradas, mas como a pergunta veio depois, eu vou fazer só para você, né, fortalecer. A pergunta foi o seguinte: mantras são perigosos ou seriam também uma forma de oração? Oração. Não são nada perigosos. Só se você fizer mantras em que você estaria construindo energias não tão boas. Aí é perigoso. Mas é um perigoso relativo. Essa era a última pergunta. Bem, eu espero que eu possa ter levado a cada um de vocês um pouquinho do meu entendimento sobre o poder da oração. Se nós simplificarmos a nossa vida, perceberemos que simplificar a utilização deste instrumento nos será bastante útil. Muitos de vocês não querem rezar porque vocês têm medo de fazer feio, de não saber orar, de não ser especial a oração. E aí, eu venho trazendo a vocês uma historinha do Zé, que deve ser conhecida por muitos de vocês, mas que eu acho que deve ser muito bem lembrada. Porque existia um senhor simples, que todos os dias chegava na igreja, ele olhava para Jesus, não ficava 3 segundos e ia embora. Todo dia. E como ele fazia isso todo dia, ficava 5 segundos, 10 segundos ali e ia embora, o padre começou a ficar assim com medo, né? Infelizmente, hoje a gente às vezes fica com medo. Aí o padre
um dia o aborda, pergunta assim, meu nome do senhor? Ele falou, oi, seu padre, eu sou o Zé. Mas Zé, por que todo dia você vem aqui, fica 5, 10 segundos aqui e vai embora, Zé? Ele falou assim, seu padre, é porque eu não sei rezar, sabe? Então eu venho aqui, olho para Jesus e falo assim, oi Jesus, aqui está o Zé, fica aí comigo. E vou embora, eu vou fazer minhas coisas, porque eu não sei rezar. E o padre achou aquilo tão bonito, e todo dia o Zé ia lá. E o padre começou a rezar pelo Zé também, gente, fazia assim, né? Toda vez que o padre rezava, pensava no Zé. Até que um dia, o padre começou a perceber que o Zé não estava vindo, não estava indo à igreja. E aí o padre, curioso, né? Começou a ficar preocupado, que o Zé sempre ia. E aí, como cidade pequena, aquela coisa toda, o padre descobriu que o Zé tinha sido internado no hospital. E aí, o padre foi lá. E quando ele chegou lá, ele perguntou pelo Zé, e as enfermeiras falaram, o seu Zé está ali, ele está ali naquele cantinho e tal. Mas, padre, que bom que você veio visitá-lo, porque ele não recebe visita de ninguém, seu padre. Mas ele sempre pede para deixar uma cadeira ali, então hoje o senhor vai poder sentar nessa cadeira. E aí o padre foi. E na hora que o padre chegou, o Zé ficou muito feliz. Ei, seu padre, eu estou aqui, mas estou ficando bem, já melhorei um pouquinho. Quase bati as botas, padre, mas ainda estou aqui e tal. E aí, o padre perguntou assim para ele, Zé, mas as enfermeiras falaram que você não está recebendo visita, você quer que eu fale com alguém da sua família? O pessoal está sabendo que você está aqui? Eu falei assim, seu padre, não, a minha família é de longe, eu estou aqui sem ela, é difícil mesmo para ela vir aqui, mas as enfermeiras estão erradas, porque todo dia eu recebo visita. Uai, como assim? Elas não estão vendo as visitas? Aí ele falou assim, que nada, seu pai. Todo dia chega aqui e vem um e fala... Todo dia chega aqui e fala assim, oi Zé, eu sou Jesus, vim aqui te visitar. Essa é a verdadeira oração. Eu não preciso ter palavras, eu preciso ter ações. Eu não preciso ter palavras, eu preciso ter bons pensamentos. Uma oração é a gente agir da melhor maneira possível. E no momento em que nós começarmos a perceber que não estamos agindo de uma forma tão boa assim, que nós transmutemos a nossa oração não tão boa para uma oração melhor ainda, que é aquela que nos fará ficar muito bem. Perdoe-me se eu os confundi em vocês estarem orando irritados. Mas entendam que nós sempre estaremos orando, porque para o Pai, cada ação nossa é um milagre. Fiquem em paz, que Jesus esteja sempre com vocês. Eu apoio. Você pode fazer oração, por favor? Mestre Jesus, como sempre, chega até nós as orientações e as oportunidades para ficarmos bem. E hoje foi mais uma delas, trazendo até nós, com muito esclarecimento, o significado da palavra oração. E de verdade, acabamos entendendo o poder infinito que a oração tem na vida de cada um de nós.
E que assim, cada vez mais, vamos treinando, não só na nossa ação, mas no nosso pensar, essa aproximação com você, meu Mestre Jesus, com Deus e com todos aqueles amigos espirituais que sempre estão a orar por cada um de nós, independente de como estamos e aonde estamos. Pois todos nós, sem exceção, quando nos unimos em oração, criamos para todos nós um bem-estar maior. Que assim seja. Que assim seja.